Bom dia, 6 de setembro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Silvio Santos, a biografia. Silvio Santos, a biografia. Começamos ontem a estudar por completo este maravilhoso livro, a biografia de Silvio Santos. Livro publicado agora, 2024. Autoras: Márcia Batista e Ana Medeiros. Você vê a foto aí da Márcia Batista, há muitos anos, no programa de Silvio Santos, entregando a ele o livro, a primeira edição. E Silvio disse, entre aspas, este livro é bom, eu gostei muito. O próprio Silvio Santos. Então aqui o segundo vídeo. Vamos ao quadro. Acima, Silvio Santos. Vamos aí à esquerda acima, a letra A. No primeiro vídeo, esse o segundo. No primeiro vídeo, vemos aí, estudamos um homem, um antepassado muito distante de Silvio Santos. Veja acima na chave aí, o Dom Isaac Abravanel, que deu origem depois ao nome de Silvio Santos. Senor, o nome de Silvio Santos, que consta na certidão de nascimento dele, é Senor, S-E-N-O-R, Senor Abravanel. A origem está ligada ao antepassado dele, o Dom Isaac Abravanel. Mostrei isso no primeiro vídeo. O nome próprio de Silvio Santos, Senor Abravanel. Falei também no primeiro vídeo sobre as autoras do livro e também as fontes de pesquisa delas. As fontes de pesquisa, as principais. O próprio Silvio Santos e muitas pessoas ligadas a Silvio Santos. Mostrei tudo isso no primeiro vídeo. Vamos agora ao segundo. Muito bem, o Dom Isaac Abravanel nasceu em Portugal, mostramos isso. Depois ele foi morar na Espanha, judeu, e ali a pressão sobre os judeus. Ele saiu da Espanha e foi morar na Itália. Veja bem. E aí ele faleceu em Veneza, na Itália, e ele teve netos ali e bisnetos. Então, os netos e bisnetos de Dom Isaac, veja na letra B de bola, nasceram ali, moraram e foram judeus destacados em vários ofícios, morando na Itália. E eles saíram depois, por causa da pressão ali, eles saíram e foram para Salônica, que hoje é uma região da Grécia, Salônica. Então veja, os netos e bisnetos em Salônica, também chamada de Tessalônica, uma região hoje pertence à Grécia. Veja aí na chave, Salônica ou Tessalônica, na Grécia. E ali, nessa região, ocorreu o início do cristianismo, os primórdios do cristianismo. Então veja aí, abaixo, Salônica ou Tessalônica. E ali, quando você pega o Novo Testamento da Bíblia cristã, que são textos cristãos, ali em Atos dos Apóstolos, ali começa o movimento, realmente o movimento cristão, de construção de igrejas cristãs, depois da morte de Jesus. Entendeu? Ali no Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo de Tarso também era judeu, e ali ele escreveu 2 cartas para os cristãos que moravam em Salônica ou Tessalônica. Entendeu? Então você vê no Novo Testamento 2 cartas de Paulo para os moradores, os cristãos
de Salônica ou Tessalônica. Daí o nome Primeira Epístola. Epístola significa carta. Primeira Epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, aos moradores de Salônica ou Tessalônica. E também a segunda epístola aos Tessalonicenses. Entendeu, gente? Então, essa região, Salônica ou Tessalônica, foi ali o início do cristianismo lá. O apóstolo Paulo pregando o cristianismo, instalando igrejas. Entendeu? Muito bem. Pois foi nessa região, Salônica ou Tessalônica, que nasceu o pai de Silvio Santos. Veja aí na letra C. O nome dele, Alberto Dom Abravanel. Ele nasceu em 1897. Agora vamos à direita, a letra D de dado. Lá, em Salônica ou Tessalônica, ele ali saiu depois, o pai de Silvio, que seria o pai de Silvio, né, solteiro ainda, ele saiu de Salônica ou Tessalônica para a Europa. E por que ele saiu de lá, hein? Da terra em que ele nasceu? Por quê? Veja que o cristianismo era forte lá, em Salônica, não é? Era forte. Então ele saiu de lá por quê? Porque houve a união do Império Turco Otomano com a Alemanha. E já naquela época, a Alemanha via os judeus como cidadãos de segunda classe. Entendeu? E aí, o Alberto Dom Abravanel, que seria depois o pai de Silvio Santos, deixou Salônica e foi para a Europa por dois motivos. Veja à direita acima. O primeiro motivo, uma pressão negativa sobre os judeus. E ele era judeu. E outra coisa, para escapar do serviço militar, que era obrigatório. Então, os judeus lá em Salônica sentiam pressão negativa das pessoas. E, para evitar o serviço militar, também aí o Alberto Dom Abravanel foi embora para a Europa. E aí na letra E, lá na Europa, não houve sucesso para ele em negócios, e aí ele resolveu deixar a Europa e resolveu vir para o Brasil. Chegou ao Brasil em 1924, ao estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Chegou ao Rio de Janeiro, capital. Na letra F. E ali, no Rio de Janeiro, o Alberto Dom Abravanel conheceu uma imigrante turca chamada Rebeca, 10 anos de idade a menos que ele. E aí, na letra G, vou aqui ler o que está no livro, porque aí é muito importante, na página 25. Então, na página 25, as autoras escrevem o que está aí, entre aspas. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, estabeleceu-se na Constituição da República de 1891 a separação entre Estado e Igreja e, consequentemente, a liberdade religiosa, um direito essencial para todos, principalmente para judeus, em um país majoritariamente católico. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque é assim, quando os portugueses chegaram ao Brasil, em abril de 1500, eles trouxeram, obviamente, a cultura deles e impuseram a cultura aqui no Brasil. Entendeu? Em termos de língua portuguesa, vestuário, roupas e principalmente a religião deles, dos portugueses. Eles trouxeram para cá, para o Brasil, e aqui
eles impuseram o cristianismo católico. Então, não havia liberdade religiosa propriamente dita, porque o Estado estava amarrado à Igreja Cristã Católica. Entendeu? O cristianismo andava aqui junto ao Estado, e isso não dá certo. Nunca deu certo. Então era assim, Estado e Igreja, um corpo só. E não havia liberdade religiosa propriamente dita. Quando os portugueses chegaram aqui, você tem o Brasil colônia e o Brasil império, não é isso? Durante todo esse tempo aí, não havia liberdade religiosa propriamente dita. Pessoas de outras religiões não podiam prestar culto de forma pública, era proibido. Só o cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? Porque Estado e Igreja viviam juntos. Isso aí aqui no Brasil. E isso é uma lástima. Isso é um prejuízo para as pessoas. Estado tem que ficar separado de religião, de igreja. Entendeu? Mas aí acontece, ela diz que com a proclamação da República, ou seja, chegou o fim do Brasil colônia, o fim do Brasil império. E aí surgiu a República, em 15 de novembro de 1889. E uma coisa muito boa dessa República foi o quê? A separação entre Estado e Igreja. Entendeu? A Constituição da República de 1891, que já era uma Constituição republicana, separou Estado de Igreja. E aí apareceu o quê? A liberdade religiosa. Viu aí? Um direito essencial para todos, principalmente para judeus em um país brasileiro católico, né? Majoritariamente católico. Então foi isso, gente. O benefício que a proclamação da República trouxe, além de muitos outros, foi separar igreja de Estado. E aí, com a proclamação da República, aí começou a haver liberdade religiosa no Brasil. Entendeu? É isso aí que as autoras escrevem na página 25. Separou-se aqui, porque antes da República, aqui no Brasil, não havia liberdade religiosa propriamente dita. Entendeu? Só os cristãos católicos é que gozavam aí do bom e do melhor, porque o Estado estava amarrado à religião, o que é uma lástima, não pode acontecer isso. Estado e religião são organismos diferentes, não podem andar juntos. Se andarem, vai trazer prejuízos. É isso aí que as mulheres aí, as autoras escreveram no livro. Muito bem, veja agora à direita, letra H. O Alberto, Dom Abravanel, já morando no Brasil, conheceu a imigrante turca Rebeca, 10 anos mais nova que ele, e aí os dois se casaram. Veja na letra H abaixo. O casal Alberto Dom Abravanel e a Rebeca Abravanel. Eles tiveram 6 filhos. 6. O primeiro a nascer, o Senhor Abravanel, que depois seria chamado o nome artístico Silvio Santos, o filho mais velho aí de todos, o primeiro a nascer, Senhor Abravanel. Ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1930. Nasceu no Rio de Janeiro, na Travessa Bem-TV, no bairro da Lapa. Entendeu? Esse aí, o segundo vídeo. Muito obrigado.